E é sobre isso que conversamos agora, os desafios, os planos de Jean Paul Prats no comando da Petrobras com o ex-diretor-geral da ANP, Davi Zilberstein. Sempre muito bom falar com você, Zilberstein. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos ouvem. Bem, Davi, eu vou começar aqui também fazendo uma associação sobre o que disse o ministro de Minas e Energia. Ele colocou numa declaração em que ele foi questionado sobre a Petrobras, o futuro, principalmente da política de preços da estatal, que é um dos desafios de Jean Paul Prats à frente da empresa. Ele colocou, olha, a política de preços tem que ser discutida e está sendo discutida. Sabemos que o atual governo é um crítico da política de preços da Petrobras. Jean Paul Prats, inclusive, foi relator de uma proposta no Senado que prevê um fundo de estabilização dos preços. Qual que será o caminho, Zilberstein? O que é que a gente pode esperar em termos de política de preços da Petrobras? O fundo de estabilização, que no passado já foi defendido por Jean Paul Prats, seria um caminho viável para a empresa? Bom, duas coisas. Primeiro, Carol, em relação a política de preço, o próprio termo política de preço, na minha opinião, é inadequado. Quando você tem uma commodity, a commodity é alguma coisa que é regida por preços internacionais. Quando você tem uma commodity, o que pauta o preço dessa commodity, no caso o petróleo, são os mercados. Então, você não fala em política de preços para trigo, para café, para soja, você tem um mercado que funciona. As pessoas sentem isso quando vão comprar carne, quando vão comprar o óleo de soja, e não é diferente para o petróleo. Então, quando você tem mercado, você não tem política de preço, você atua segundo o mercado. Se você quer, o governo, no caso, como principal acionista da empresa, quiser fazer políticas públicas, não deve fazer através da empresa, não é o papel da empresa. A empresa tem um papel social, como qualquer empresa no Brasil, está na Constituição. O que tem que levar em consideração é que a empresa não pode ser usada para isso. Ela gera resultados para o Tesouro e o Tesouro faz políticas públicas. Então, o conceito chamado de... que virou um mantra quase, né, essa questão de política de preços. Uma empresa que está no mercado, a política de preços é ela se adequar ao mercado, se adequar ao mercado competitivo, procurar ser eficiente, enfim, essa é a questão. Então, qualquer coisa diferente disso vira manipulação. E a manipulação a gente já viu que não dá certo. No passado a gente já teve isso. A empresa sofreu, os resultados foram desastrosos e acho que tem que se tomar cuidado, principalmente se for para errar, vão errar com erros novos. Agora, errar com coisas que a gente já sabe que não dá certo, acho muito ruim. Em relação ao que você falou de fundo de estabilização, eu até já comentei isso com o próprio Jean Paul Prats, que eu acho que é um nome adequado para a empresa, quero deixar claro, é uma pessoa que é do mercado, tem conhecimento e tem muitos anos nessa área. Não é um estranho, como aconteceu algumas vezes no passado recente. Então, mas eu tenho que deixar bem claro que o fundo de estabilização, primeiro, a primeira pergunta, por que ter um fundo de estabilização para gasolina ou para qualquer outro combustível? Você não tem fundo de estabilização no dia a dia das pessoas para nenhum tipo de atividade econômica. Você não tem para os aluguéis, você não tem para os alimentos, e por que vai ter para o combustível? E aí entra a segunda pergunta, que eu acho que é tão mais importante. Quem paga? Alguém paga. Ou seja, nós vamos tirar dinheiro de onde? Aí alguém diz, não, dividendos da Petrobras. Dividendos da Petrobras são do Tesouro. O Tesouro é do contribuinte. Quem vai pagar é o contribuinte. Ah, não, vamos mexer nas participações governamentais de royalties e participação especial. Alguém vai deixar de receber, são recursos finitos também. Então, no fundo, nós vamos tirar do contribuinte, que é quem anda de ônibus, apertado no trem, apertado no metrô, para subsidiar quem anda de automóvel, o mesmo para o transporte de carga, que está na mão de 85% do transporte de carga, está na mão de empresas que podem se adequar a isso, a eventuais alterações. Isso é da vida do setor de óleo e gás desde sempre, não é uma novidade. E o Brasil e o mundo, eu não conheço no mundo assim, nenhuma atividade desse tipo. Nós vamos criar uma burocracia para gerir um dinheiro que ninguém sabe ainda quem vai pagar. A gente não sabe o que é um patamar adequado, o que é um preço caro, o que é um preço barato. Porque você tem três coisas, essencialmente, que afetam o preço na bomba. O preço internacional, o câmbio e, no caso, a inflação. Quando a inflação está alta, a gente tem nominalmente, pelo menos em termos nominais, um aumento do preço do petróleo.
do combustível na bomba, para quem usa o combustível. Então, qual é o preço de equilíbrio, a partir de quanto você vai pegar para guardar, aí depois aumenta, você tira. Já no passado também nós tivemos uma conta petróleo que foi um desastre em termos de gestão, e isso no tempo da Petrobras estatal. Agora seria muito pior, seria inclusive uma interferência, como fazer com as outras companhias de petróleo que não Petrobras, que tem uma participação importante no mercado. Então, eu acho que a simplificação dessa história, eu diria, vamos trabalhar o mercado e usar o dinheiro gerado pela empresa e o Tesouro para quem precisa. O subsídio é razoável para gás de botijão, para quem cozinha, quem tem baixa renda, para o taxista, para o motorista de aplicativos. Enfim, você pode focalizar subsídio, sim, para quem está sendo afetado. Agora, generalizar, eu não vejo motivo que eu tenha no meu carro apoio, vamos chamar assim. Quando a gente fala apoio do governo, não é apoio do governo, é apoio do contribuinte, que o governo não gera dinheiro. Esse dinheiro vem do contribuinte para abastecer o meu carro, ou para quem tem um 4x4, uma SUV, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Além do que, a gente vai ter sérios problemas, de gestão e de burocracia nesse processo. Zilberstein, aproveitando, a gente está falando um pouco sobre esse desafio com relação ao preço dos combustíveis e um outro desafio para Jean Paul Prats. Zilberstein aí já posicionado daqui a pouquinho, porque o telefone tocou, o Zilberstein vai deixar ali agora sim. Já desligou, já recusou a ligação para nos atender. Estamos privilegiados, viu, Zilberstein? Eu falava sobre um outro desafio que o Jean Paul Prats estará à frente, que é a questão da economia verde. Estamos falando de uma empresa voltada ao petróleo no momento em que o mundo está falando sobre esse assunto, economia verde. Como é que a Petrobras pode se inserir em torno dessas discussões? Eu acho que o discurso que tem sido feito nessa direção ele é absolutamente correto. Ou seja, a Petrobras, inclusive, está atrasada nesse processo em relação às outras empresas de petróleo no mundo. As empresas de petróleo estão... Quando a gente fala em transição energética, é transição de uma economia de alto carbono para uma economia de baixo carbono e até mesmo a descarbonização da economia, ou seja, cada vez menos emissões de carbono oriundas de combustíveis fósseis, que é o principal negócio da Petrobras. Então, eu diria que o correto, que o discurso, como eu falei, eu reitero que eu acho que está certo, é você transformar o que você produz hoje de energia fóssil, poluente, para usar em energia renovável, ou seja, em energia com carbono neutro ou com menos carbono, ou mesmo mais utilização do gás natural, que é um combustível de transição. Então, eu diria que a gente tem uma transição energética junto com uma transição empresarial, ou seja, o foco da empresa ele vai vai continuar gerando muita receita. A principal receita no curto prazo vai ser a produção de petróleo, de óleo e gás, de uma maneira geral. E no médio e longo prazo vai ser uma empresa que vai ter uma diversificação, como você chamou de economia verde, que é uma economia mais moderna, mais voltada a um futuro onde cada vez a gente vai não só precisar, mas necessariamente transformar a economia usando menos combustíveis fósseis. E aí eu aproveito para voltar. É interessante a tua primeira pergunta. Quando a gente fala em fundo de estabilização, para não deixar subir, na realidade aquilo é um grande subsídio para combustíveis fósseis. Então, há uma contradição entre você dizer que vai subsidiar o usuário de combustíveis fósseis de uma maneira geral e, ao mesmo tempo, quer transformar uma empresa mais voltada às novas economias, uma economia de baixo carbono. Então, as coisas não são muito compatíveis. Então, eu digo, eu acho que é muito correta essa questão dessa transição e desse investimento maior em novas fontes de energia, transformar a Petrobras numa empresa de energia e menos uso de combustíveis fósseis. Eu acho que o caminho é correto, eu não tenho dúvida nenhuma. Zilberstein, logo na sua primeira resposta, você traz para a gente a declaração sobre a experiência de Jean Paul Prats, no segmento que ele vai atuar no comando da Petrobras. Inclusive, você cita que até já conversou com ele a respeito desse fundo de estabilização dos preços. O que a gente pode deduzir desse novo comando? Você está otimista? Olha, eu não diria... pessimista eu não estou, né? Agora, o meu otimismo é um pouco, vamos ver na prática. Eu acho que existem propostas, por exemplo, na questão
sinalizações, não diretamente do Jean Paul, mas do governo, sinalização de interferência em preços de mercado, sinalização, por exemplo, de construir novas refinarias, ou seja, não vai ter dinheiro para fazer tudo o que se quer fazer, construir novas refinarias. O Brasil, na minha opinião, não precisa de novas refinarias. Você pode até pensar em modernizar as refinarias existentes, mas não precisa. O ideal seria você ter mais agentes no mercado, que isso que iria favorecer muito o consumidor por conta de competição, de transparência de preços, que é uma coisa que a gente não tem hoje. A gente não tem praticamente nenhuma competição e não tem transparência na questão da formação de preços. Então, quando eu digo otimista, ou talvez moderadamente otimista, não sou muito otimista, mas esperar para ver, espero que eu esteja enganado, que daqui a algum tempo, quando a gente voltar a conversar, eu esteja muito otimista, mas eu acho que a sinalização de termos como abrasileirar preços, mudar, ou seja, essa generalização de subsídio, eu uso um termo, que ao contrário de todas as outras coisas que se consomem no Brasil, existe um certo fetiche em relação a combustível, quer dizer, é uma coisa assim que mexe com o imaginário das pessoas, político e tal, sendo que quem menos vai se beneficiar de processos como esse, se a gente começar a mexer nos preços, serão aqueles que não têm carro, aqueles que não que se transportam mal. Ou seja, eu acho muito mais razoável, em vez de botar dinheiro em combustíveis fósseis, melhorar a qualidade das estradas, você vai reduzir o consumo de combustíveis. É muito mais razoável, em vez de dizer que nós temos que produzir mais diesel para atender o mercado brasileiro, eu acho razoável discutir, que é uma coisa que não está sendo feita, não está sendo dita, como é que a gente reduz a dependência do diesel. A gente hoje tem gás sobrando, gás natural sobrando no Brasil, que poderia ser usado no transporte urbano, que é um processo também de transição energética para um combustível diesel que é muito poluente, para um gás que é menos poluente do que o diesel. Então você tem o gás disponível e você tem uma maneira de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, eu diria que tem que ser um pouco mais criativo nesse processo, ou mais pensando mais em futuro. Essa transição para energias renováveis é boa, mas eu acho que ela é incompatível com as intervenções, ou com, por exemplo, uma refinaria. Uma refinaria custa quase uma dezena alguns bilhões de dólares. E não fica pronto em menos de 4, 5 anos, quando o mundo inteiro, você pegar os países desenvolvidos, e quando eu digo economicamente falando, todos estão abandonando o refino. Você pega países da Europa que tinham 4, 5 refinarias, a Alemanha é um caso típico, outros países são a mesma coisa, que tem uma hoje, talvez. Então, hoje a Índia está se especializando em refino, quer dizer, claro que o Brasil tem uma posição muito boa nisso, o Brasil atende 70% do mercado, mais ou menos, que é muito bom, poucos países do mundo têm essa capacidade de atender o mercado, e o resto você vai regulando com importações e exportações de um mercado que funciona muito bem. Então, eu diria que eu não diria que eu sou muito otimista enquanto não ficar claro essa questão, principalmente de investimentos que eu acho que são menos rentáveis e desnecessários, e principalmente nessa questão de você começar artificialmente a mexer em preços, criar subsídios generalizados que vão atender o tesouro e vão bater no tesouro, e na realidade é o que eu digo, é um péssimo exemplo de transferência de renda de quem tem menos para quem tem mais. No caso, normalmente quem tem um automóvel é uma classe que tem um poder aquisitivo maior do que quem pega, eu moro no Rio de Janeiro, um trem da Supervia, agora o Estado vai subsidiar uma parte, que eu acho correto, é 7,40 para ir, 7,40 para voltar. Nós vamos tirar dinheiro desta pessoa para subsidiar o meu automóvel, o automóvel de quem está nos ouvindo. Eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido. Davi Zilberstein, ele foi diretor-geral da ANP, conversou conosco aqui na CNN, no Live CNN. Mais uma vez, Zilberstein, um prazer, até uma próxima e um ótimo sábado. Obrigado, um abraço a todos.